Fala, meu cabeçudinho, se você quer palpite gratuito para essa quinta-feira de futebol, você tá no lugar certo. Todos os dias, 8 horas da manhã, eu solto um vídeo novo, então já aproveita, ativa as notificações. Se ainda não tá inscrito no canal, já aproveita e se inscreve também. E não esquece de deixar um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas e a nossa comunidade cresça cada vez mais. Já são mais de 105 mil inscritos. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quinta-feira, porque tem palpite gratuito. Hoje vai Vou começar com as análises dos jogos do Campeonato Brasileiro. Temos dois jogos aqui para essa quinta-feira. Criciúma enfrentando a equipe do Atlético Goianiense e o Fluminense enfrentando a equipe do Cruzeiro. Antes de começar a análise desse jogo do Criciúma, eu queria que você comentasse aqui nesse vídeo o que é que você quer ver além das análises dos palpites diários. Eu estou querendo criar um novo quadro aí onde eu trago um vídeo por semana de algum conteúdo específico. Então eu quero saber de vocês o que vocês querem ver aqui no canal para eu poder trazer de novidade, beleza? Então não esquece, comenta aqui e curte esse vídeo. Galera, Criciúma contra Atlético. Criciúma menos de 3.5 gols nos últimos 3 jogos. Atlético Goianiense, menos de 3.5 gols nos últimos 3 jogos. E aí, o que é que eu vou buscar? Menos de 3.5 gols, com a odd de 1.25. Vou até dar uma olhadinha aqui, como é que tá esse jogo aqui na Betfast. Galera, eu até tenho falado bastante sobre regulamentação e a Betfast, que é o site que eu utilizo para fazer as minhas apostas diárias, é uma das empresas que está na regulamentação, que está liberada pelo governo federal, beleza? Criciúma contra Atlético Goianiense, total de gols, menos de 3.5, odd 1.27, está até um pouquinho mais valorizada. Cabeçudo, é uma odd ali um pouco baixa, porém, você pode juntar com outra operação e fazer uma múltipla bacana. Agora vamos à análise do jogo do Flu contra a equipe do Cruzeiro. No nosso segundo jogo temos Fluminense contra Cruzeiro. Fluminense, apesar de ter dado uma melhorada aí recente no campeonato, ainda está dentro da zona de rebaixamento e o Cruzeiro ocupa a 8ª colocação, bem posicionado no campeonato, hein? Para quem acabou de voltar, tá muito bem, ó, 8º colocado, 43 pontos, uma vitória já pode trazer o time para a zona de Libertadores, enquanto o Fluminense precisa afastar o terror do rebaixamento. O que é que nós temos aqui para esse jogo? Fluminense, ambas marcam não, menos de 2, menos de 3. Do outro lado temos um Cruzeiro já mais ofensivo, não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. Últimos confrontos entre as duas equipes, temos um 2x0, 1x0, 2x0, 3x0, 2x1, 0x0, 5x3. Geralmente um jogo marcado por muitos gols, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 confrontos com mais de 1.5 gols. Dos últimos 10 confrontos entre Fluminense e Cruzeiro, tivemos mais de um gol em 80% deles. Galera, a minha análise para esse jogo é mais de 1.5 gols, porque tá com odd muito interessante de 1.50. Não é uma odd aí muito comum, apesar do Campeonato Brasileiro não ser o campeonato mais over que existe, mas para esse jogo, pela necessidade de resultado de ambas as equipes, uma para sair da zona de rebaixamento, a outra para poder entrar na zona de Libertadores, é um jogo que vale muito e os times devem ser bastante ofensivos, mais de 1.5 gols. Agora vamos de UEFA Europa League, porque tem a Lazio enfrentando em casa a equipe do Nice, que nessa temporada não vem bem, tá? O Nice, das últimas 10 partidas, não venceu em 8 dos últimos 10 jogos. Já a Lazio marcou 1 ou mais gols em 100% das suas últimas 10 partidas, não perdeu 8 dos últimos 10 jogos e marcou 3 ou mais gols nos últimos 2. Caramba, a Lazio tá uma máquina. Galera, a minha análise para esse jogo é Lazio para vencer, empate anula. Como é que funciona, cabeçudo? Se o jogo terminar empatado, a nossa operação é devolvida. Se a Lazio vencer o jogo, a gente bate a nossa operação. Lembra aquele primeiro palpite que eu trouxe no Campeonato Brasileiro, o jogo do Criciúma contra o Atlético Goianiense, menos de 3.5? Se você juntar com essa 1.36 do Lazio empate anula, você vai ter uma odd muito interessante para você trabalhar uma unidade aí também. Então Lazio e Nice, a minha análise, Lazio para vencer, empate anula a aposta. Agora vamos de
mais um jogo de UEFA Europa League, temos o Bilbao enfrentando em casa a equipe do AZ Alkmaar. Galera, Bilbao não perdeu nos últimos 5 jogos, mas teve mais de 1.5 gols nas últimas 5 partidas. O AZ marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos e não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Galera, aqui, mercado de gols, temos o mais de 1.5 no odd de 1.25 e temos o mais de 2.5 no odd de 1.80. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse Atlético de Bilbao empate anula, 1.25. Cara, para pegar esse empate anula, sinceramente, prefiro trabalhar um mais de 1.5 gols ou pelo menos um golzinho no primeiro tempo com odd 1.36. Então trabalhei aqui algumas opções com vocês e observe aqui, ó, mais de 0.5 HT em 80% dos jogos do Bilbao e mais de 0.5 HT em 80% dos jogos do AZ. Temos aqui um bom padrão para poder trabalhar. Pelo menos um golzinho no primeiro tempo de Bilbao contra AZ, jogo válido pela UEFA Europa League. E para encerrar nossa quinta-feira de análises, para mim, o melhor jogo desta quinta-feira. Porto contra o United, esse jogo poderia ser tranquilamente um jogo de Champions League, mas não foi o que aconteceu na última temporada. Os times só conseguiram classificação para o UEFA Europa League. Porto marcou 2 ou mais gols nos últimos 4 jogos, mais de 1.5 gols em 100% das últimas 10 partidas, mais de 2.5 gols nos últimos 4 jogos. Do outro lado, os números no United só tem ali a linha de 3.5, que sinceramente não me interessa. A minha análise para esse jogo aqui é um jogo marcado por muitos gols, mais de 2.5 gols, odd 1.80. Eu até cheguei a olhar a opção do ambas marcam, mas essa odd ela reduz muito para 1.61, sendo que a gente pode ter aí um 2-1, um 3-0, a gente pode acontecer de ter 3 gols nesse jogo sem necessariamente ter ambas as equipes marcando. Então, sinceramente, para mim aqui a melhor opção para Porto contra United são mais de 2.5 gols na partida, odd de 1.80, interessante para a gente trabalhar. E o nosso palpite gratuito não poderia ser diferente, é no grande jogo Porto contra a equipe do United. Trabalhei aqui mais de 2.5 gols, falei que a odd estava de 1.80, só que na Betfair ela está valorizada em 1.82. Coloquei aqui uma unidade de 2.000 para um retorno de R$ 3.640. E aí, acredita que tem valor essa operação para mais de 2.5 gols? Galera, o UEFA Europa League é um campeonato bastante over. É um torneio muito bom para gols, assim como a Champions League. E, sinceramente, esses dois times poderiam estar figurando na Champions League também. Então, para Porto e United, a minha ideia, a minha análise, são muitos gols nessa partida. Precisamos de pelo menos 3. Encerrando aí mais um vídeo de análise, trouxe análise de alguns jogos de torneio europeu, Campeonato Brasileiro, deixei aquele palpite gratuito, vamos junto, vamos pra cima, mais um dia maravilhoso, abençoado para todos nós. Não esquece de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, que eu quero saber o que você quer de vídeos, além das análises que eu posto aqui todos os dias.